Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Professora Elioinay Lima, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai finalizar o nosso assunto sobre crônica, tá? Venham comigo e antes de tudo, vão lá no canal, inscrevam-se lá, deixem lá o seu like, tá? Para que vocês recebam, continuem recebendo todos os conteúdos, tenham acesso a todas as aulas. E aí, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos aqui relembrar um pouco sobre o nosso gênero, o gênero que nós estamos estudando, né? Só relembrando aqui qual é a finalidade da crônica, né? Que é buscar emocionar, envolver, no caso, os leitores, convidando-os a refletirem sobre ações do cotidiano por meio das visões subjetivas dos cronistas, né? Trazendo para a sociedade ações que possam, reflexões que possam, né, interferir nas nossas ações positivamente, e também esse olhar, né, dos cronistas, esses textos podem também vir por meios, né, irônicos, sérios, poéticos, para que a gente fique, né, tenha um olhar mais atento ao que acontece ao nosso redor. Então, que a gente relembre aí a finalidade do gênero e só relembrando aqui quais são os tipos de crônica que nós temos. Como eu falei na aula anterior, não são apenas esses tipos, né, a gente tem mais, só que na maioria das vezes, né, que são solicitados, que são pedidos, principalmente na Olimpíada de Língua Portuguesa, que já vai acontecer, né, a gente tem aqui esses tipos de crônica que são, no caso, mais pedidos, que são aí, no caso, mais exigidos, né, durante as avaliações das produções. Então, só fazendo aqui uma breve revisão, o que é a crônica lírica ou poética? É aquela cujo apresenta nostalgia e sentimentalismo. Eu até falei aqui na aula anterior que a gente tem aí como exemplo nesse tipo de crônica também os textos poéticos, né? Fazendo menção exatamente, fazendo esse paralelo entre a poesia e a crônica. A humorística, que são relatos, né, apresentados sob um ponto de vista, sobre uma vivência no cotidiano, de forma leve, engraçada, que contenha humor. A crônica ensaio, que traz relatos, né, de acontecimentos do dia a dia com questões, né, com alguns aspectos de ironia, também com a questão de criticidade, né, se colocar uma crítica sobre alguma relação social, política, econômica ou de poder em que o cronista esteja realmente inserido, né, e que esteja observando para que haja também uma postura diante do que está sendo colocado. Temos a crônica filosófica ou reflexiva, que traz relatos, apresenta reflexões, né, sobre um fato ou evento, né, e a jornalística, que é a crônica em que traz relatos, né, que tenham aspectos particulares, sejam de fatos policial, esportivo, político, econômico, e aí a gente encontra mais essas crônicas jornalísticas, a gente encontra em jornais, seja televisivos, seja impressos, né, ou também blogs, como eu disse, que são os meios de comunicação desse gênero. E aí a gente vai, antes de passar aqui para o nosso momento de leitura, fazer também uma revisão aí das características. É um gênero curto, né, narrado em primeira pessoa, porque traz essa subjetividade, essa questão mais íntima entre cronista e leitor, né, uma linguagem mais despojada, mais leve, uma linguagem coloquial, tendo aspectos, né, de início, meio e fim. Então tem uma cronologia específica já colocada como algo que tem um início e tem uma finalização, embora, como eu falei na aula anterior, algumas crônicas não trazem aquela finalização, porque o cronista ele deixa com que o leitor faça suas próprias conclusões, tirem suas próprias conclusões a respeito do que foi colocado. Trouxe aqui para a gente analisar hoje uma crônica, que é a crônica O Buffet, de Luiz Fernando Veríssimo. Peço que vocês, a partir desse momento, me acompanhem aqui na leitura, façam a leitura aí da casa de vocês e que a gente possa analisar um pouco, né, a respeito dessa crônica. Ela é uma crônica humorística. Vocês prestem atenção nas nuances que o cronista coloca, situações, para realmente a gente saber
se tem a ver, nessas situações do cotidiano, que é uma das características, se tem a ver ou se nós já vivenciamos algo parecido, né? Geralmente, por ter essa característica intimista, é que a gente tem, o cronista tem esse olhar sensível sobre aquilo que está acontecendo no meio em que ele está. Então, vamos analisar, né? A gente vai analisar agora aqui o texto Buffet, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos lá. Um dos martírios da vida social moderna é o buffet. Ele nasceu com boas intenções, como resposta à necessidade de alimentar da maneira mais prática o maior número de pessoas com o máximo de elegância possível. Isto é, sem que a festa pareça um rififi no refeitório. É difícil servir 300 ou 400 pessoas nas suas mesas e ao mesmo tempo, a francesa, a não ser que haja quase tantos garçons quanto os convidados. A solução, já que a comida não pode ir às pessoas, é as pessoas irem à comida. Outra vantagem do buffet é que, com todos os pratos concentrados sobre uma única e bem ornamentada mesa, ele dá a correta impressão de abundância, que é, afinal, o que nos leva a festas. Todo buffet é uma alegoria à fartura. Há cascatas de camarões, leitões esquartejados e remontados sobre pedestais de farofa, everestes de maionese, continentes de saladas e de frios. Uma vez, juro, vi um fazão empalhado no centro da mesa, na pose de quem se preparava para decolar deste insensato mundo. Só o que o mantinha na terra era a sua própria carne, em fatias a seus pés. Diante de um buffet, você deve se debater entre dois sentimentos: a vontade de comer tudo e o remorso por estragar que ter tudo. Depois, é claro, de agradecer a providência por pertencer aos 30% da população que comem e a minoria ainda menor que é convidada a buffets, pois o buffet também é a apoteose da boca livre. Os críticos mais modernos do buffet o comparam a uma linha de montagem e fazem uma injustiça. A linha de montagem é mais organizada. Ao redor de uma mesa de buffet, o ser humano reverte ao seu protótipo mais primitivo, a fera diante do alimento. A página de civilização se quebra, como o exterior caramelado do presunto, e é cada um por si pelo seu estômago. Já vi velhos amigos duelarem a empurrões diante de um rosbife, e marido e mulher chegarem aos tapas na disputa do último camarão. Porque a verdade é que o buffet não dá certo. Ele pressupõe um desprendimento com relação à comida que ninguém tem, embora alguns finjam que tem. Vou esperar que os selvagens se sirvam e depois vou até lá, diz ele, sorrindo com desprezo para a ordem em volta da mesa. Eu, se fosse você, não esperava. O bolo de peixe já estava pela metade, avisa alguém. Epa, diz ele, e mergulha no meio da horta usando os cotovelos para abrir caminho. Mas o buffet é irreversível e o negócio é aprender a conviver com ele. Existem algumas regras de conduta que nos ajudam a sair de um buffet, mesmo o mais concorrido, razoavelmente bem alimentados e sem danos, fora alguns rasgões na roupa. Aprendi com a experiência e tenho as marcas de garfo na mão para provar. Tome nota. Antes de mais nada, não obedeça a ordens. É comum o anfitrião sugerir, bem-humorado, alguma espécie de hierarquia no acesso ao buffet. Primeiro as mesas deste lado ou daquele, primeiro os mais velhos, as autoridades, os mutilados da guerra, etc. Ignore-o, seja o primeiro a saltar da mesa, mesmo fora de ordem. O máximo que pode acontecer é você receber olhares feios. O que importa isso diante de uma cascata de camarões ainda intocada e de oportunidade de escolher os melhores tomates? Nunca desmereça as vantagens de chegar primeiro. Estude o terreno. O planejamento é importantíssimo. Ao entrar na festa, examine cuidadosamente o buffet. Resista à tentação de começar a botar camarões no bolso. Isto é apenas um reconhecimento. Decore a localização dos pratos mais importantes. Geralmente, há 17 tipos diferentes de salada de batata. Concentre-se numa, para não perder tempo depois. Faça uma anotação mental do melhor acesso à lagosta, se houver. Lembre-se de que 2 ou 3 pedaços de lagosta valem uma travessa de peito de peru em qualquer mercado de valores do mundo.
Decida-se por uma estratégia de ataque. Se preciso, estude uma ação diversionista. Na hora de avançar, dirija-se resolutamente para os embutidos e, à última hora, desvie rapidamente para a lagosta, confundindo o inimigo. Macetes. Com o tempo, você desenvolverá sozinho. Cada um tem seu estilo. Alguns lembretes, no entanto. Se possível, sirva-se com 2 pratos, com o pretexto de que está servindo a sua mulherzinha ou o seu maridinho também. Se você realmente está com sua mulher ou seu marido, melhor. Ela ou ele pode fazer o mesmo e dizer que está servindo você. O trabalho em equipe é importante desde que se combine previamente quem ficará com todos os camarões. Atenção! Jamais use a colherzinha que está junto ao pote para servir o caviar. Se houver uma colher de sopa à mão. Seja impiedoso. Está bem, ninguém quer ser imoral, mas estamos falando de comida. Se a pessoa à sua frente não se mexe e impede seu acesso aos mexilhões, que desaparecem rapidamente, use o cabo do garfo discretamente entre a última e a penúltima costela. Se não der certo, use a ponta do garfo. Espalhe o boato de que o leitão no centro é de plástico e só está ali como enfeite. Finja que vai verificar e apalpe todo o leitão com as mãos. Diga coisas como: ninguém se mova, acho que caiu uma mosca na vitela tonei. Pegue todo o prato, dando a entender que vai despejá-lo pela janela. Espirre distraidamente em cima dos cogumelos. Use coação. Geralmente, há um garçom servindo o prato quente, provavelmente estrogonofe. É comum o garçom carregar no arroz para poupar o estrogonofe. Ao apresentar seu prato, encare-o e diga com o olhar: eu conheço a sua laia, patife. Se me sonegar estrogonofe, enfiarei a sua cabeça no molho de vinagrete até que você morra. Despeças. Então vamos lá, pessoal, como a gente acabou de ler, né, a crônica O Buffet de Luiz Fernando Veríssimo, acredito que vocês, em algum momento, né, da leitura, também se identificaram, né, com situações semelhantes. Quem nunca foi em algum aniversário, alguma festinha, né, que observou ou fez, né, aquela breve, né, tiradinha de brigadeiro aí da mesa, quem nunca, né? Mas prestem atenção, a gente vai agora, por meio dessa crônica, fazer aqui uma breve análise de como a gente poderia, né, retirar dessa crônica situações não só subjetivas, mas também no teor da subjetividade do autor, do cronista. Como a gente poderia analisar essa crônica? Então vamos lá, vamos ver aqui como a gente poderia utilizar. Primeiramente, né, não só para vocês alunos, mas também para nós professores e também para a sociedade em geral, a gente faz uma análise pessoal, uma análise prévia daquilo que a gente acabou de ler. Então seria interessante que fosse trabalhado da seguinte maneira, né, em sala de aula, essa proposta de análise. Primeiro, vamos fazer uma análise prévia, ou seja, subjetiva, daquilo que nós compreendemos com a primeira leitura, a partir do nosso ponto de vista. Você sabe o que é um buffet? A gente poderia começar analisando isso. Você sabe como é um buffet? Caso a resposta seja afirmativa, você pode descrever com o seu olhar subjetivo, como foi o seu primeiro contato com o buffet. Caso seja negativa a informação, não, eu nunca tive contato, como é que você imaginaria que seria você em uma situação em que tivesse um buffet? Outro ponto que nós poderíamos analisar seria: onde são encontrados os buffets? Em que tipo de confraternização, em que tipo de evento a gente pode encontrar os buffets? Ou, você já foi a um buffet alguma vez? Mesmo que em um local que especificamente não fosse algo comemorativo, algo que estivesse festejando. Por exemplo, você vai ao centro, né, e você vê em um determinado local, né, as comidas distribuídas lá. Inclusive, muitas pessoas, né, atribuem também aos self-services, né? E aí, como foi esse primeiro contato, né, quando você esteve em um local que tinha esse buffet?
Aí a gente parte para a nossa subjetividade. Na sua opinião, por que você acha que a palavra buffet é escrita dessa forma? A gente já poderia pegar a partir desse ponto a curiosidade para a gente ir compreender o que essa palavra, o que ela tem a ver, qual é o sentido dela, especificamente com o significado dela e do texto que a gente acabou de ler. Será que esse nome buffet tem a ver realmente com comida? Vocês já tiveram curiosidade de saber por que essa palavra é escrita dessa forma? Qual é a origem dela, o que ela significa? Garanto que se vocês procurarem, se vocês realmente se atentarem a fazer isso, vocês vão descobrir coisas bem legais, tá? Aí, a gente pode fazer também uma análise, né, de aspectos linguísticos e literários da obra, partindo do ponto de vista do autor. Então, olha só, quais aspectos nós poderíamos analisar? O título do texto, o buffet, ele está de acordo com o assunto que foi tratado? Então, para eu saber essa resposta, fazer essa análise, eu também teria que saber a origem, né, desse nome. Então, por isso que é interessante, primeiramente, a gente ir atrás para saber, né, a respeito da significação desse termo. Qual é a posição? Agora a gente vai fazer o quê? Aqui na análise, a gente vai começar a refletir as ações em que o cronista nos colocou por meio também do olhar dele. Então, é como se a gente fosse se colocar na posição do cronista a partir do que ele escreveu. Então, olha só, qual é a posição em que o cronista coloca o ser humano diante de uma mesa de buffet, considerando os exemplos e características atribuídos? Então, olha só a reflexão que esse cronista traz. E aí, pegando das características da crônica. Essa crônica tem a ver com as situações do nosso cotidiano? A resposta é sim, né? Claro. E aí entra já como exemplificação de um dos pontos, né? Uma das características desse gênero. É pegar situações do cotidiano para fazer reflexões em cima disso. Então, olha só. Qual é a posição em que o cronista nos coloca como ser humano diante de uma mesa de buffet? Então, o que ele quis trazer com isso? Que a gente faça algumas reflexões do nosso comportamento, principalmente do comportamento, né, social, diante de uma situação como essa, que muitas vezes, né, deixa a desejar, como é a visão dele. O autor trabalha no texto com a lei da sobrevivência, né? Qual é a lei estabelecida por ele diante do buffet? O que ele sugeriu aí? Qual foi a crítica que ele fez aí quando ele coloca a questão da lei da sobrevivência? Características em que ele denota, que ele coloca, né, que sejam passo a passo a serem seguidos. E aí a gente faz já o paralelo com a segunda. Levante algumas regras de conduta estabelecidas pelo autor para que nós nos demos bem assim no buffet. Quais são? Quais são as sugestões que ele nos coloca, né, para refletir de como será ou como deveria ser o nosso comportamento diante de um buffet. Isso na visão dele, tá? O cronista usa algumas expressões que não são próprias do ser humano, e sim do animal, né? Que relação essas expressões fazem com o comportamento das pessoas? Observa que ele já traz, ele já coloca aqui, né, aspectos que possam trazer a nossa reflexão daquilo que ele está nos comparando. E qual foi aí o termo que ele utilizou que nos comparou? A questão da fera diante, né, da presa, diante da comida. Então, por que ele fez? Ele utilizou essa metáfora. Então, observa que é um texto cheio também de conotação, figuras de linguagem, comparações, metáforas, ironia. Então, olha só. O texto todo é trabalhado como se estivéssemos numa batalha, né? Batalha de ego, batalha de, como ele coloca lá mesmo, batalha pelo alimento, por aquilo que se quer alcançar primeiro. E aí, lá no texto, ele coloca a seguinte reflexão: quem são, na verdade, os nossos inimigos diante da visão dele? Outro ponto que a gente poderia analisar: você acha correto? Agora aí já entra na reflexão, no modo como você vai analisar a partir do que ele colocou. Você acha correto esse tipo de comportamento proposto na crônica? Seja em um buffet ou em qualquer outro lugar que você vá?
Por quê? Aí olha só que ele já chama o leitor, ele já nos coloca como agentes da situação para que a gente reflita sobre isso. Por isso que uma outra característica que eu coloco aqui diante desse texto é a questão intimista entre cronista e leitor. Observa que ele nos chama a refletir com ele, tá? E por último, algumas passagens da crônica mostram graça, humor, no caso, diante de algumas atitudes propostas pelo cronista. E aí você iria apontar aquela que você mais se identificou, né? E essa identificação diz muito a respeito da sua vivência e conhecimento de mundo e do contexto em que você vive. Então, olha só quantas coisas nós, leitores, poderíamos tirar, analisar de um simples texto, que para nós parece ser simples, mas se a gente for analisar mais profundamente, o tanto de aspectos que a gente poderia ter retirado e colocado aqui como reflexão. Então, nos leva realmente a refletir o nosso comportamento, o nosso caráter diante de muitas situações, e aí ele nos convida também a sairmos dessa zona de conforto e refletirmos sobre o olhar dele, tá? Então fica aqui como dica para vocês utilizarem e também nas próximas crônicas que vocês estudarem, trabalharem com seus professores, vocês também estarem fazendo a análise mais aprofundada dessa forma. Eu trouxe aqui, gente, algumas dicas de como fazer uma crônica. Claro que é muito específico da tipologia de crônica que vocês querem adotar, mas é importante, principalmente para as turmas que estão concluindo o ensino fundamental, os alunos que estão adentrando também o ensino fundamental, é importante que vocês saibam para que vocês se tornem escritores assim bem preparados. Então, assim, algumas dicas são, por exemplo, para se fazer uma crônica, primeiro você define o tipo de crônica que você se identifica. Por exemplo, no meu caso, eu me identifico mais com o gênero, com a crônica humorística. No entanto, possa ser que com as atividades que vocês forem tendo, você goste mais do campo de crônica jornalística, ou lírica, ou filosófica. Então, olha só, parte muito daquilo que você se identifica. Então, assim, a partir disso, daquele tipo que você escolher, aí sim você pode observar características, porque cada tipo de crônica, ela traz características específicas. No entanto, eu trouxe aqui características gerais de como fazer uma crônica. Em linhas gerais, ela tem um segmento, um roteiro básico, uma introdução rápida sobre o que você quer abordar, uma descrição do fato ou tema abordado, no caso a narração, né? No caso a narrativa, abordando a situação que você quis abordar. A grande sacada do cronista, que é a sua percepção, que é aqui nesse momento que você coloca a sua opinião, a sua subjetividade sobre aquilo que você analisou. Como eu disse na aula 1 sobre crônica, que o cronista nada mais é do que aquele observador social. E aí, a partir disso, você utilizar o tema, né? Utilizar um título bacana, utilizando exatamente a temática que você resolveu aderir, você resolveu fazer. E aqui eu trouxe algumas dicas de produção para quem vai aí treinar esse gênero. Primeiro, procure escolher temas contemporâneos, a não ser que sua crônica seja histórica. Como eu disse na aula anterior, temas contemporâneos são aqueles, como eu disse que o nome crônica tem a ver com tempo, então observa que são situações que estão acontecendo no momento, que você está vendo, vivenciando. Porém, existem as crônicas históricas, que são mais relevantes, situações que já aconteceram para que se ressalte sobre isso. Aí, nesse caso, você pode utilizar aí termos históricos, termos anteriores, do passado, mas o ideal é que vocês procurem situações do dia a dia de vocês, atual, certo? Que vocês vão ter mais facilidade de fazer. Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar a sua opinião, ou seja, observe primeiro o que está ao seu redor para que você coloque o seu posicionamento sobre isso. Expresse e defenda o seu ponto de vista, porque
A crônica ela tem essa criticidade, ela coloca a opinião, aí essa opinião pode ser de forma humorística, crítica, lírica, poética, e aí vai de acordo com o tipo que você escolher. Evite incluir personagens na narrativa, ou se você for fazer isso, utilize poucos personagens, porque é uma também das características do gênero, né? Não atribuir gênero ou muitos personagens, mas no caso de você colocar, você coloca poucos, no máximo 2, aí para não ficar, ou 3, para não ficar extenso, porque aí vem aqui nessa dica que vem ali a seguir, ó, mantenha o pé no chão para não fantasiar demais. A crônica ela te dá liberdade para você colocar aspectos ficcionais, para dar maior expressividade ao texto. Mas tenha cuidado, porque crônica não é conto. Por isso que é sugerido que não se coloque muitos personagens, até porque como ela é em primeira pessoa, vai prevalecer o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Respeite o tamanho da crônica, como vocês perceberam aí anteriormente, a crônica ela é um texto curto, tá? E aí, seja claro e objetivo. Claro, utilizando uma linguagem simples, porém uma linguagem que seja bem trabalhada, né? Por isso que vem logo em seguida, tenha atenção com a gramática, né? Não é porque a linguagem seja simples que a gente também vai colocar aspectos ou palavras corriqueiras demais. Mas você vai colocar palavras de fácil compreensão do seu leitor, tá? Revise a sua crônica, sempre, com a ajuda também do seu professor, claro, antes de publicar ou enviar aos seus leitores. No caso aqui é caso a sua crônica ela seja vinculada em algum meio, blog, ou site, ou impresso, tá? E uma dica importante do Fernando Sabino. A crônica é tudo o que o autor chamar de crônica. Então, ele quer dizer o que com isso? Que a crônica é aquilo que você identificar que é. O seu sentimento que você vai colocar nela. A sua sensibilidade, né? Como a gente viu na aula 1, é sutil. É você colocar de maneira leve, sutil, aquilo que você quer expressar, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha ajudado um pouco. A gente encerra a nossa aula por aqui. Quero agradecer a companhia de vocês. Continuem aí assistindo todas as aulas, inscrevam-se no canal, mais uma vez reforçando aqui, para que vocês tenham acesso a todas as aulas, tá? Busquem a ajuda, claro que uma dica que eu dou também na análise, é que essa análise ela também pode ser feita mediante a necessidade da turma e o professor pode adaptá-la de acordo com a necessidade da turma e o nível também, né, da sua turma, seja sexto, sétimo, oitavo ou nono. Então fica aí a dica para vocês, espero ter ajudado. Se cuidem, né? Usem máscara, passem álcool gel, preservem a vida de vocês e daqueles que vocês amam, tá? Obrigada por todos esses momentos que nós estivemos, tá? Tchau e até a próxima aula.